que está escrito em mais de 200 idiomas, gente. Mas agora nós já estamos em outro lugar, aqui no Monte das Oliveiras, e onde dá para visualizarmos agora geograficamente a caminhada de Jesus. Imaginarmos que na Quinta-feira Santa, Jesus, depois de celebrar a ceia com seus apóstolos lá no cenáculo, onde nós também já visitamos, ele se retirou para o Monte das Oliveiras e viveu momentos de agonia, de tristeza, sabendo de toda a dor que passaria. E aí, descendo por esse monte, a gente visualiza aquela cúpula dourada lá. Lá era a casa do Pilatos, o pretório, o lugar onde Jesus foi julgado e ali acabou sendo condenado. E depois, então, com a sua cruz ele subiu, e aquelas cúpulas cinza que a gente vê lá é o sepulcro, o lugar onde Jesus foi sepultado. Então vocês imaginam que nós estamos refazendo esse caminho de Jesus. E agora vamos continuando com as imagens, que certamente vem muito e muito mais por aí. Depois nós continuamos descendo pelo Monte das Oliveiras, que é um monte bem alto, e aí tem muitos acontecimentos relacionados à vida de Jesus. E conforme a gente ia descendo e passando pelos lugares, o Padre Célio sempre com a Bíblia na mão, lendo para nós o que tinha acontecido exatamente naquele lugar. Vamos a mais um desses momentos. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa, porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galileia. Pedro disse a Jesus: ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus declarou: eu garanto a você esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também de acordo, depois de termos cantado também, já estamos aqui no Monte das Oliveiras. Tem a igreja onde Jesus negou, que é aquela lá da cúpula cinza, né, que o Miguel acabou de mostrar. Pedro negou, bem reto aqui naquela da cúpula, que é a casa de Caifás, onde Pedro, na proximidade ali da casa de Caifás, onde Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui a palavra de Deus, aqui no Monte das Oliveiras, um local meio que de desorientação.
As pessoas ficam um pouco perdidas porque Jesus chega, é surpreendido, como os vendedores agora há pouco foram surpreendidos aí pelos oficiais aí da guarda israelense. Jesus também é surpreendido e o levam, e aí começa todo o caminho de sofrimento, de dor, que nós estamos percorrendo esse caminho. Amém? Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Vocês já viram algumas experiências ali que vivemos no Monte das Oliveiras, e de um lado, onde a gente tem algumas igrejas, então, temos a igreja da Lágrima, onde falam que naquele lugar Jesus, avistando a cidade de Jerusalém, ele chorou sabendo que a cidade seria destruída e sabendo que as pessoas realmente não o reconheceriam como Messias, né, como Salvador. Então nós não pudemos registrar nesse lugar, até estávamos entrando, o vigia local segurou ali a câmera, então onde eles não deixavam não valia a pena insistir não. Mas ao lado desse caminho onde passávamos por essa igreja, tem um cemitério judeu, dizem que é o maior deles, e que os judeus querem ser enterrados lá, todos gostariam de ser enterrados lá. Por que exatamente lá? Porque eles ainda não reconhecem Jesus Cristo como o Salvador. Eles continuam esperando esse Messias que um dia virá. E eles acreditam que esse Messias virá por aquele local, pelo Monte das Oliveiras, vai descer o monte e subir para a cidade de Jerusalém. E que nessa passagem o Messias vai levar consigo todos aqueles que estiverem enterrados, estiverem ali no caminho. Levar em direção à porta da cidade santa, que a gente viu lá uma muralha com aquela porta arredondada. Espero que as imagens estejam sendo mostradas para vocês. E é por lá que eles acreditam que o Messias vai passar, que a gente comentou. Pena para eles, né, que ainda não acreditam. Já faz 2000 anos que a gente vive essa certeza, mas eles continuam sim nessa espera. E outro fato interessante nesses cemitérios é que são pedras pequenas, as lápides colocadas no local, e diz que o gesto de carinho, de saudade que as pessoas levam para expressar aos seus entes queridos não são flores e velas como nós estamos acostumados aqui, mas são mais pedras. Então tem assim aquelas lápides cheias de pedrinhas miúdas ou pedrinhas maiores, que a gente viu ali também, né? Um local que certamente poucas flores eles têm mesmo, a crença é outra, então seria pedra sobre pedra. Descendo o Monte das Oliveiras, chegamos na igreja de Getsemane, e aqui, gente, é impressionante, as oliveiras que nós vemos aqui são as mais velhas que diz que tem aqui em Jerusalém, e pelo menos das que nós vimos também. O pessoal diz que tem mais de 1000 anos, a gente não sabe precisar, mas pelo que podemos observar, são interessantes pela grossura do tronco, né? E são realmente oliveiras antigas. E pensar que o nosso Mestre Jesus passou por aqui nesse momento tão triste da sua vida. E aí, seguindo a nossa caminhada pelo Monte das Oliveiras, chegamos também a um lugar bem esperado, porque quando nós falamos em Monte das Oliveiras, o que nos vem à mente?
os acontecimentos da Quinta-feira Santa, Jesus celebrou a ceia com seus discípulos lá no cenáculo onde nós estivemos e foi para o Monte das Oliveiras para rezar. Levou consigo seus discípulos e conta a história ali que eles estavam cansados, acabaram adormecendo, mas ali Jesus viveu o seu momento de agonia. Fala até que Jesus teria suado sangue ali, naquele momento de saber todo o sofrimento que o esperava. Então foi construída uma igreja muito bonita nesse local, o Getsemane, e ali também nós fizemos o nosso registro. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer 1 hora comigo? Vigiem e rezem, para não irem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela 2ª vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando. Vejam, o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então estamos aqui no lugar, lá onde Jesus chorou sobre a cidade. Aqui onde Jesus chega a suar sangue. O Getsemane, o Jardim das Oliveiras, o local da agonia de Jesus, conhecido como o local da agonia, o Horto das Oliveiras. Então esse é um local muito especial para nós também, na nossa caminhada espiritual. Vocês estão percebendo o porquê dessa caminhada, estamos percorrendo o caminho, em cada lugar parando, fazendo memória do acontecimento, para depois sim chegarmos à Via Dolorosa e o Calvário, que isso acontecerá na parte da tarde. E depois de vermos externamente essa igreja, pudemos entrar também, um lugar de bastante silêncio, mas também de muita fé e muita emoção, porque a gente já ia entrando no clima de imaginar tantas dores, tanto sofrimento que o nosso mestre passou naquele local. Então vamos ver o que a gente gravou ali dentro da igreja também. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos,
amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. É impressionante, gente, estarmos aqui, nesse lugar onde nos lembra a agonia de Jesus.